Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos continuando a nossa exposição a Romanos, e aqui a gente entra numa etapa do livro que é uma etapa de transição para um outro volume do livro, tá? Um outro volume dessa epístola, dessa carta. Eu tenho exposto para vocês Romanos, hoje é o 49º sermão, já foram 48 sermões expondo Romanos desde o capítulo 1, verso 1 até 8:39, né? O último versículo que eu expus foi essa porção última do capítulo 8. E hoje nós seguiremos a partir do capítulo 9, tá? O que é importante vocês saberem? Primeiro, nós encerramos o principal bloco de Romanos, capítulo 1 até o capítulo 8. Capítulo 1, verso 18, até o capítulo 8, verso 39. Esse é o principal bloco de Romanos. É o bloco onde Paulo expõe o Evangelho. É o principal bloco doutrinário de Romanos, tá? Em seguida, nós temos outros dois blocos, capítulo 9 a 11 e o capítulo de número 12 até o capítulo 16. O capítulo 12 a 16 é fácil a gente saber o que é. Paulo ele tem um hábito de, nas suas cartas, escrever a primeira parte teológico-doutrinária e depois escrever uma parte prática, né? Para dizer, olha irmãos, à luz dessa doutrina que você entendeu, à luz dessa verdade teológica, comporte-se assim, viva assim, atue assim. Isso nós temos em quase na totalidade das epístolas de Paulo, e Romanos não é diferente. A partir do capítulo 12, é o que a gente chama de ortopraxia, a prática correta. A gente tem a ortodoxia, a doutrina correta, do capítulo 1 ao 8. E o que é o capítulo 9 ao 11, irmãos? Paulo não continuará tratando especificamente da revelação do Evangelho, mas de algo que está ligado ao Evangelho, tá? Lembra que Paulo, ele antecipa algumas objeções dos seus ouvintes em algumas partes do texto da epístola dos Romanos? Por exemplo, capítulo 6, verso 1, Paulo levanta uma objeção que talvez os seus ouvintes fossem levantar, e aí, à luz disso, é que ele dá algumas respostas. Pois bem, como nós encerramos o capítulo de número 8 com uma poderosa afirmação de que nós triunfamos na fé, de que agora aguardamos o dia da vinda do nosso Senhor com total segurança, de que iremos firmes até o fim, Paulo então nos disse que a palavra de Deus para nós se cumprirá, que ela é fiel, que nós não voltaremos atrás, que tudo quanto Deus disse sobre nós cumprir-se-á cabalmente. Mas pode ser que, dentre esse público com o qual Paulo estava lidando, especialmente sabendo que ali havia judeus na igreja de Roma, obviamente, era uma igreja mista, né? Tanto composta de judeus quanto de gentios, pode ser que alguém levantasse a seguinte questão: mas Paulo, afinal de contas, não pode ser que a palavra de Deus fale conosco também, assim como ela falhou para com os judeus? Você está dizendo para nós que nós iremos até o fim, que nada nos separará do amor de Cristo, mas olhe para os judeus, Deus havia dirigido sua palavra a eles, e a palavra de Deus aos judeus falhou. Você não acha, você mesmo sendo um judeu, embora sendo judeu seja um pregador aos gentios, você não entende que a palavra de Deus aos judeus falhou? Isso poderia ser um questionamento levantado a Paulo. A palavra de Deus falharia, Paulo? E aí, nós temos o capítulo 9, Paulo desenvolvendo essa resposta, essa pergunta, e desenvolvendo os desdobramentos dessa resposta, do capítulo 9 ao capítulo 11. Então, Paulo vai dizer: a palavra de Deus não falhou, Israel não foi um erro, esse é o assunto que nós vamos tratar hoje, e Paulo continua dizendo: o Israel salvo são os israelitas eleitos, Deus elege soberanamente, Deus não é injusto ao eleger alguém soberanamente, e essa eleição para a salvação não é incompatível com a pregação do Evangelho. Hoje a gente ouve pessoas dizendo, né? Ora, se Deus elegeu, então para que pregar o Evangelho? Paulo vai mostrar que a eleição não é incompatível com o Evangelho. A última porção desse bloco do capítulo de 9 a 11, Paulo vai mostrar que o endurecimento que Deus deu aos israelitas foi um endurecimento temporário que estava de acordo com o seu plano, e por fim, Paulo vai apresentar uma palavra de louvor e adoração a Deus à luz de tudo isto, certo? Isto é o bloco do capítulo 9 a 11.
Paulo começa lidando com o seguinte problema: Paulo, a palavra de Deus não falharia conosco, assim como falhou com os judeus? E Paulo então desdobra todas essas demais respostas. É claro que as situações mais difíceis de entender, mais agudas para a gente, vão tratar da eleição, do modo como Paulo desenvolve aqui no capítulo 9, mas ainda não é nosso assunto hoje, tá? Hoje, nosso sermão, a exposição é do verso 1 a 6, quando quero advogar que Paulo está especialmente dizendo que a palavra de Deus não falhou. Amém? Abra sua Bíblia comigo então em Romanos, capítulo 9, nós vamos ler os versos 1 a 6, e vamos buscar entender então, o que Paulo está nos dizendo aqui, sobre a palavra de Deus não falhar. Paulo diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência eu confirmo no Espírito Santo, tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Amém? Bom, a palavra de Deus não falhou. Este é o assunto de Paulo aqui nesta epístola. Mas para argumentar que a palavra de Deus não falhou, Paulo vai explicar, vai dizer uma palavra dura aos nossos irmãos, especialmente judeus, que estão ali na igreja de Roma, dizendo a eles que não foi a palavra de Deus que falhou, mas há o fato de que há muitos israelitas que não são israelitas, são pagãos no meio dos israelitas. Mas para que ele pudesse introduzir tal fala, ele começa com uma autodefesa, a autodefesa de Paulo como israelita. Isso é o que está no primeiro bloco aqui dessa exposição, a autodefesa de Paulo. Mas como assim? Por que Paulo começa com uma autodefesa? Sabe quando você quer dizer uma coisa difícil a alguém e você já começa dando desculpas, se explicando, atenuando, né? Não é assim? Às vezes a gente tem alguma coisa difícil para dizer e a gente começa a nossa fala atenuando, né? A gente começa a nossa fala se desculpando, explicando o nosso motivo antes de dizer aquela coisa difícil que nós temos de dizer para alguém. Pois bem, é assim que Paulo começa esse trecho. Ele começa com uma autodefesa, começa se explicando. Ele vai dizer, mais à frente, que muitos israelitas não são israelitas. Isso é algo duro de ouvir. Mas para se preparar os irmãos para aquilo, ele começa dizendo, no verso 1 ao verso 4, parte A: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Por que Paulo está dizendo isso, irmãos? Há alguns motivos para isso aqui, tá? O primeiro deles é o seguinte: Paulo não tinha lá uma boa fama entre os irmãos judeus, certo? E Paulo também tinha um apego à sua raiz muito forte, coisa que a gente não consegue compreender, nós brasileiros aqui do ano de 2020, especialmente brasilienses, tá? Por quê, queridos? Nós não temos uma tradição familiar e religiosa milenar, né? Nossos pais e os pais dos nossos pais, provavelmente, a grande maioria de nós, não amavam e temiam ao Senhor como povo de Deus, certo? Eu pergunto para você, seu bisavô era cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus? Quem tinha um bisavô aqui que era cristão e temia ao Senhor? Um só, né? Falando historicamente, quem de nós sabe o nome do nosso bisavô? Duas. Percebe que para nós é um pouco difícil entender essa linguagem de Paulo? Paulo não.
Paulo é de uma tradição milenar, ele amava o seu povo, ele nasceu judeu, tinha orgulho de ser judeu, ele tinha toda aquela tradição que o seu povo lhe havia dado, para nós é um pouco difícil fazer essa ligação, até porque nós, especialmente brasilienses, viemos para essa terra seca aqui há não mais que 62 anos, e nos reunimos aqui, né, nos unimos a outras famílias, de outras tradições, enfim, casamos com pessoas diferentes do nosso ciclo histórico, né, de um modo que para nós é um pouco difícil entender isso. Mas além disso, Paulo não está dizendo eu não minto, minha consciência confirma no Espírito Santo, não apenas por causa desse apreço dele pelo seu povo, mas também porque o seu próprio povo o acusava de ele ser alguém contrário aos judeus. Paulo está fazendo essa cerimônia porque, como ele era um missionário aos gentios, tanto os judeus que eram seus contemporâneos, quanto inclusive alguns judeus que eram cristãos, duvidavam de que Paulo tivesse ali algum apreço, né, pela fé judaica. Ao ponto de, por exemplo, quando o apóstolo Paulo está subindo a Jerusalém, no capítulo de número 21 e verso 21 de Atos dos Apóstolos, Tiago vai dizer que muitos irmãos estavam dizendo que Paulo não tinha apreço pela lei de Moisés, estava orientando os irmãos a deixarem de circuncidar os filhos e a deixar de guardar os costumes, os judeus. Os irmãos cristãos estavam dizendo que Paulo estava ensinando essas coisas no meio dos judeus. E Tiago vai dizer a Paulo: Paulo, essa fama que você tem não é legal. Vamos fazer o seguinte, pega uns camaradas aqui que estão fazendo votos há alguns dias, sobe com eles ao templo, né? Paga lá os seus votos, oferece seus sacrifícios e mostra que você não é como esses caras estão dizendo. Não apenas os cristãos tinham essa impressão de Paulo, especialmente que não conhecia bem os cristãos judeus, mas também os próprios judeus, eles eram hostis a Paulo, eles tinham ódio de Paulo. Nesse mesmo capítulo 21, no verso 28, eles gritam, quando vem Paulo no templo, e afirmam: este é o homem que por todas as partes ensina todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. Então, Paulo está precisando ir devagar aqui para falar com os irmãos, porque ele está falando a irmãos que são judeus também. Porque sua fama de ser alguém contra os judeus já tinha percorrido o mundo. E ele, como ele ia dizer algo um pouco desagradável, numa linguagem até mais, eu diria, mais atenuada, contra os judeus, ele está preparando o caminho aqui, dizendo: não, irmãos, muito pelo contrário, não sou contra os judeus, eu amo o meu povo, na verdade eu sofro muito, porque eles ainda não estão em Cristo. Se fosse possível, eu gostaria de ser amaldiçoado e separado de Cristo, para que eles pudessem então entrar na aliança com Deus. Então, por isso a gente entende essa fala de Paulo, essa autodefesa de Paulo. Esse é o primeiro volume desse texto. Em seguida, Paulo reconhece a herança de Israel. Nós temos o reconhecimento da herança de Israel. Paulo vai dizer no verso 4, a partir da parte B, e no verso 5: deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração do templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. O que Paulo está fazendo aqui é o oposto. Ele está dizendo: olha, não é que eu diminua, não é que eu desaprecie o que nós somos enquanto povo de Deus, muito pelo contrário, há uma herança riquíssima aqui, e essa herança é uma herança que ficou para a eternidade. Que herança, queridos? A adoção de filhos. Eles foram separados como um povo para Deus. É claro que não uma adoção para a salvação, tá, queridos? Essa aqui é um outro tipo de adoção, uma adoção de filhos para que fossem participantes da revelação. Dá para entender isso, inclusive observando o verso 8. O apóstolo Paulo vai dizer no verso 8, que não são aqueles que são da carne, ou seja, filhos de Abraão, que são os verdadeiros filhos de Deus. Ou seja, há uma adoção aqui, que não é a filiação para a salvação, há uma adoção que é o chamamento para participar desse processo de revelação como povo de Deus. Mas sim, deles é a adoção. Deus escolheu um jeito de se revelar a esse mundo. Um jeito.
Deus não se revelou através do espiritismo kardecista, Deus não se revelou através das tradições indianas, Deus não se revelou através de Buda, Deus se revelou através de Israel. Há uma revelação de Deus. Por isso, deles é a adoção. Deus os escolheu como povo para neles e através deles começar um processo revelatório nesse mundo. Há as digitais de Deus na história e nos atos redentivos pelos quais Deus interveio no povo de Israel. Ele diz: deles é a glória divina. Sim, queridos, quando Deus derramou 10 pragas sobre o Egito e manifestou a sua glória, quando Deus fez o mar vermelho se abrir e manifestou a sua glória, quando lá no Sinai Deus desceu numa fumaça, em trombetas, e fez com que o povo sentisse uma presença tão gloriosa como nunca havia imaginado, Deus manifestou a sua glória. E durante toda a história do seu povo, Deus manifestou a sua glória, coisa que ele jamais fez a nação nenhuma. Deles são as alianças, diz o apóstolo Paulo, e aqui ele está se referindo especialmente à aliança que Deus fez com Abraão. De a partir de Abraão, Deus constituiu um povo pelo qual ele se revelaria. A aliança que Deus fez através de Moisés com o povo, quando Deus então estabelece aquilo que ele havia prometido por meio de Abraão. E a aliança davídica, a aliança que Deus fez com Davi, uma aliança pela qual cumprir-se-ia de forma plena todas as promessas que Deus havia sinalizado a Abraão, iniciado com Moisés, e se tornariam plenas nessa aliança davídica no descendente de Davi. Ou seja, Deus fez alianças com um povo, mostrando sua fidelidade, se revelando de um modo especial. E por fim, deles são os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e deles é a linhagem humana de Cristo. Deus escolheu o povo de Israel para trazer a sua plena revelação, que é Cristo. Cristo, que é Deus acima de todos e bendito para sempre, disse aqui o apóstolo Paulo. Esse é um dos textos das Escrituras onde, de forma aberta e clara, se fala da divindade de Jesus. E aqui Paulo está dizendo que, sim, é por meio de Israel que nós temos Jesus Cristo. Não seria possível entender corretamente Cristo sem a história de Israel, e é impossível entender corretamente a história de Israel sem Cristo. Por isso que os judeus sem Cristo permanecem hoje sem o cumprimento de nenhuma das promessas, porque as promessas de Deus são plenas e cumpridas em Cristo. Paulo então reconhece o que, queridos? A herança de Israel. Entende, queridos? Há uma herança poderosa e viva. Por isso que nós, enquanto cristãos, temos como livro sagrado não apenas o Novo Testamento, nós temos o Novo Testamento e o Antigo Testamento, porque Deus escolheu revelar-se através de um povo, e se nós não entendermos o Antigo Testamento, nós não vamos entender o Novo. E óbvio, sem a chave do Novo Testamento, o Antigo Testamento fica sem significado. Para nós, toda a palavra de Deus é palavra de Deus, que perpassa a herança bendita que Deus deu a Israel, e cuja plenitude é realizada em Cristo. Ok, irmãos? Certo? Ok. Mas Paulo então entra numa afirmação, que é uma afirmação dura para os judeus. A declaração a respeito dos pagãos dentro de Israel. Ele vai dizer no verso de número 6, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Paulo está afirmando aqui, queridos, que embora formalmente, especialmente no seu tempo, muitos se declarassem judeus, muitos se declarassem Israel, muitos entregassem seus dízimos, muitos fossem ao templo, muitos apresentassem seus sacrifícios, na verdade, nem todos eles são Israel. Certo, queridos? Paulo está revelando aqui então que a palavra de Deus não falhou. Daqui a pouco eu vou enfatizar
o fato de a palavra de Deus ter se cumprido, mas que, na verdade, quando se olhava para aqueles e se dizia, caramba, a palavra de Deus falhou, esses caras não temeram a Deus, a grande maioria deles não creu, não é que a palavra de Deus falhou, é que esses caras não eram realmente Israel. Mais à frente ele vai distinguir que os que eram verdadeiramente Israel eram os eleitos. Mas aqui nós ainda não estamos tratando desse assunto. Basta entendermos que Paulo está trazendo uma palavra dura, dizendo àqueles que lhe estão ouvindo, dizendo aos judeus que pudessem lhe ouvir, que não bastava uma titulação de Israel, porque formalmente Israel, como disse João Batista, até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E isso é um tema recorrente na Escritura. Os profetas já falavam antigamente que Deus salvaria, não todo Israel, mas o remanescente, uma porção que Deus separaria. João Batista, no dia da sua pregação, nos dias da sua pregação, em Lucas capítulo 3, versos 7 a 8, ele dirigia-se aos judeus que vinham diante de si e dizia, sabe o que para eles? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer a vós mesmos, nós temos como pai Abraão, porque eu vos digo que até de pedras Deus pode dar descendência a Abraão. O que João Batista está dizendo? O mesmo que Paulo diz. Claro que Paulo foi mais polido, né? Paulo já tinha lá uma má fama, né, de alguém contra os judeus, então ele apenas diz, olha, há muitos que se dizem Israel que na verdade não são. É basicamente o que está dizendo João Batista. Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. É isso que João Batista está dizendo. Quando ele diz aos judeus, vocês são sementes de serpentes, raça de víboras. Percebe a linguagem? Vocês não são semente de Abraão, descendência de Abraão. A palavra semente aqui é no sentido de descendência. Vocês são descendência de víbora, de serpente. Essa imagem que nós temos em Gênesis sobre a antiga serpente, é dela que João Batista tira essa palavra. Vocês são filhos do diabo. Você fala, mas que duro. Foi exatamente a mesma palavra que o Senhor Jesus disse em João capítulo de número 8. Quando, depois de um episódio de Jesus revelar-se, e aí nós temos esse desdobramento, né, 8, 9, enfim, aos judeus, e eles continuarem resistentes, inclusive querendo matarem a Jesus, Jesus vai dizer, vocês fazem a obra do pai de vocês. E eles dizem, nós não temos outro pai senão Abraão. E Jesus diz, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam, mas como vocês não são filhos de Abraão, vocês querem me matar. O pai de vocês é assassino desde o princípio, e vocês fazem a obra deles. Vocês são filhos de quem? Está dizendo o Senhor Jesus? Do diabo. É claro que de modo muito mais atenuado, mas é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, não é que Deus não cumpriu a sua promessa, é que dentro desse povo chamado de Israel, há muitos que não são o Israel eleito de Deus, são formalmente Israel, mas não são verdadeiramente Israel. E por fim, o apóstolo Paulo nos diz sobre o cumprimento das promessas salvadoras a Israel se realiza naqueles a quem Deus determinou, ou seja, a palavra de Deus não falhou. A promessa que Deus havia dado que Israel seria salvo, se cumpriu naqueles em quem Deus determinou. Quem são estes? Os eleitos. Deus não deixa de cumprir a sua promessa. Embora pareça que Deus não está cumprindo, Deus a está cumprindo. Não é porque Israel como nação rejeitou o Senhor. Israel como nação rejeitou a Cristo, rejeitou a adoção, rejeitou a glória divina, rejeitou a adoração, rejeitou a Cristo. Não é por causa dessa falha aparente que Deus falhou. Por quê, queridos? Porque Deus determinou salvar do meio de Israel aqueles a quem Ele elegeu. Não vou me estender sobre esse assunto da eleição hoje, porque a ênfase hoje é a palavra
de Deus não falhou. Semana que vem nós vamos tratar disso. Mas era muito importante, queridos, que Paulo dissesse essas coisas àquela igreja. Porque poderia ser que os irmãos olhassem para aquele quadro e dissessem: puxa, Paulo, mas olhe só, não somos muitos nós judeus que estão salvos em Cristo. Como você explica que a palavra de Deus para nós não vai falhar? E Paulo explica: claro, meus irmãos, que a palavra não vai falhar. Estes que vocês consideram Israel, olhem para os nossos textos antigos, eles não são Israel. E quando nós olhamos as promessas da palavra de Deus, Deus nunca falha com aqueles a quem Ele quer trazer para si. Quando Elias, no monte, contesta a Deus e diz: Senhor, mataram todos os teus profetas, só sobrou? Só sobrou eu, Senhor, só tem eu aqui. O que o Senhor diz a Elias? Eu reservei para mim 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Deus reservou todos? Não. Certamente a nação de Israel era muito mais do que 7.001, né? 7.000 mais Elias. Mas Deus separou para si aquele que Ele quis. Eu reservei para mim, diz o Senhor, 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Ou seja, não, a palavra de Deus não falhou não, Elias. Você acha que a minha palavra falhou? Você acha que todo Israel se perdeu? Você acha que as minhas palavras caíram ao chão? Olhe e veja as 7.000 que eu preservei para mim mesmo. Amém? Entendeu? À luz disso, eu preciso lhes fazer alguns chamamentos aqui, queridos, alguns apelos a você. A primeira questão importante, queridos, é que nós precisamos ter a correta relação com o judaísmo. Nós precisamos ter a correta relação com o judaísmo. Paulo está dizendo que nem as promessas de Deus a Israel falharam, e também que nem Israel se tornou a plenitude daquilo que Deus havia imaginado. Não é que os judeus deveriam se tornar a plenitude de Deus, e aí eles falharam, e Deus iniciou um segundo plano, um plano B, e aí Ele instituiu a igreja. Não. Também não é que as promessas de Deus, dentro do judaísmo, deixaram de se cumprir de modo pleno, não. Elas se cumpriram na medida em que Deus as estabeleceu conforme o seu projeto. E nós, enquanto cristãos, olhamos inclusive historicamente para a igreja muito equivocadamente, ela lida com o judaísmo, e isso nos leva a sérios erros ao longo da nossa história. O judaísmo era sombra, queridos, a realidade é Cristo, certo? É claro que é impossível compreender corretamente Cristo sem o Antigo Testamento, sem a adoção, a glória divina, a lei, a adoração, as promessas, os patriarcas. Mas todas essas coisas, sem Cristo, não se tornam plenas. Só em Cristo nós descobrimos essa conexão do propósito, da plenitude dos projetos de Deus. Nesse sentido, a nossa correta relação com o judaísmo é não sermos nem sionistas, nem antissemitistas, nem sionismo, nem antissemitismo. Pastor, o que é isso aí, pastor? Me explica aí que negócio é esse. Sionismo é utilizado originariamente para falar daqueles que estavam ali fazendo campanha para o início do Estado de Israel. Mas hoje nós usamos essa expressão para nos referir, especialmente dentro do cristianismo, aos cristãos que têm lá uma inclinação muito forte de buscar as tradições judaicas, de viver as tradições judaicas, né? De valorizar as tradições judaicas. Isso é uma coisa que a gente tem visto demais em nossos dias, especialmente em igrejas de tradição neopentecostal, igrejas que nasceram aí a partir da década de 70, 80, 90, igrejas que não têm uma forte fundamentação bíblica, não compreendem bem o Evangelho, se tornam igrejas sionistas,
que buscam amar as tradições judaicas. E aí a gente tem igrejas que vão fazer uma imagem, né, da Arca da Aliança, e põe a imagem da Arca da Aliança no meio da igreja, para os irmãos tocarem na Arca da Aliança, para colocarem seus pedidos na Arca da Aliança. Igrejas cujos pastores usam vestes sacerdotais para mostrar que são sacerdotes. Alguns deles vão se chamar até de patriarcas, né? Os patriarcas, nessa tradição judaica. Algumas igrejas vão ensinar a guardar sábados, guardar dias, guardar festas, enfim. Todo esse sionismo, queridos, é uma compreensão completamente equivocada da fé cristã. Tem igrejas que imaginam que tocando chofar, nós estamos tocando um instrumento sagrado, que vai acontecer uma coisa espiritual extraordinária se a gente tocar chofar, certo? Tem algum problema tocar chofar? Como instrumento musical, não. Mas achando que tem uma coisa mágica ali, tem. Entende? Então, nós somos chamados como igreja a entender o valor que há na tradição judaica, mas a entender que Cristo é quem realizou aquilo de que todas essas coisas eram um mero símbolo. Portanto, não faz sentido esse negócio de ir a Israel, trazer a água bendita do rio Jordão, irmãos. Que negócio é esse? Fazer os irmãos passarem no meio do sal branco, porque o Antigo Testamento, do sal, né, no corredor de sal, porque o Antigo Testamento em algum momento vai falar do Vale do Sal. Que história é essa, irmãos? Isso é retirar Cristo e o Evangelho do centro da Escritura. Entende isso? Não somos sionistas. A correta compreensão daquilo que Deus realizou em Israel nos faz posicionar-nos do modo adequado diante dessas tradições que nos foram dadas e as quais nós vemos o cumprimento em Cristo. Por outro lado, se nós não somos sionistas, nós também não somos antissemitistas. Essa expressão antissemitismo, embora esteja até equivocada, não vou nem entrar no mérito dela, de explicar isso, ela se refere ao ódio contra os judeus, né? Hoje a gente não tem isso. Hoje a gente está mais no outro extremo, né? Dessa apreciação da tradição judaica, como se isso fosse uma coisa sagrada. Mas a igreja já passou em algum momento pelo extremo de odiar judeus. A igreja já imputou aos judeus aquilo que pode ser chamado de deicídio. Os judeus mataram Deus. Era essa a mentalidade que a igreja teve em alguns séculos. A igreja era anti-judaica. A igreja entendia que porque os judeus haviam matado Cristo, eles estavam debaixo de maldição. E que Deus os estava amaldiçoando ao longo da história, fazendo eles andarem de lugares a lugares, né? Por causa do que eles haviam feito contra Cristo. Então, quando a gente olha, por exemplo, o Holocausto, entenda que isso acontece sob essa perspectiva, esse pano de fundo, né? De achar que os judeus são malditos porque eles mataram a Jesus. Isso é um equívoco, irmãos. Os judeus mataram a Jesus e nós também matamos a Jesus. Malditos são todos os homens que não nasceram de novo em Cristo. Entende isso? Todos os homens que não nasceram de novo em Cristo são responsáveis pela morte de Cristo. Estão condenados debaixo dos seus pecados e transgressões. Por isso não faz sentido apontar um povo e demonificar esse povo, como se eles fossem os responsáveis. Quando a gente faz esse tipo de, a gente tem esse tipo de compreensão, a gente não entendeu direito o Evangelho, a gente não entendeu a nossa condição de pecadores, e muito menos o que Cristo veio fazer na cruz do Calvário, salvar homens de todo povo, tribo, língua, raça e nação. O Evangelho, queridos, não faz acepção da natureza das pessoas, de onde elas vieram, de que países são. Entende isso? Eu já ouvi pessoas dizerem, em defesa, por exemplo, de uma abordagem, né, dessa inclinação antijudaica, que Deus permanece com o seu ódio sobre os judeus por causa do que eles fizeram a Cristo, e que nós deveríamos ser
não poderíamos estar de modo avesso a esse ódio de Deus para com aqueles que mataram o nosso Senhor. Meus irmãos, a igreja nem está de um lado nem de outro lado. Nós nem entendemos que Israel é algo a que nós devemos imitar, não é. Nós somos cristãos e em Cristo nós temos a plenitude da revelação, e nem nós abominamos aqueles que nos deram o Messias, muito pelo contrário. Graças a Deus pelo povo a quem Ele escolheu para fazer a sua revelação, e infelizmente esse povo, como nação, rejeitou o Senhor sim, mas aqueles que deveriam ser salvos dentre eles, foram salvos à época de Paulo e continuam sendo salvos aos nossos dias. Ok, irmãos? Deu para entender? Você entende por que a gente não tem uma arca da aliança aqui? Por que eu não faço o corredor do sal? Entende? Porque Cristo é a plenitude de todas as coisas que nós temos em Deus. Ele é o amém de todas as promessas. Quando a igreja perde a compreensão de quem é Cristo, ela vai se embananando em todas essas coisas. Esses dias o presbítero Giovanni estava compartilhando comigo uma fala de que alguém disse para ele, ou ele ouviu alguém dizer, não me recordo agora exatamente se foi alguém que disse para ele, ou ele que ouviu alguém dizer, né, de uma forma assim, falando de uma forma mais ampla, que alguém disse para ele, nós já sabemos demais de Cristo, agora vamos ao que interessa. Alguém em alguma igreja disse um negócio desse, né? É o tipo de coisa que a gente vê a igreja fazendo. A igreja desconhece o Evangelho, a igreja desconhece a palavra de Deus. Há muitas pessoas que rasamente conhecem a Escritura, não sabem o que é o Evangelho e ficam imaginando coisas e criando coisas para trazer à igreja como se Cristo não bastasse. Ele não tem ideia da dimensão, da profundidade, da largura, da altura e da dimensão do amor de Deus que excede a todo entendimento que está revelado no Evangelho. O Evangelho é a mensagem para aqueles que vêm a Cristo, é uma mensagem para aqueles que permanecem em Cristo, é uma mensagem para aqueles que continuarão em Cristo. O Evangelho é profundo e é denso, e o que a igreja precisa é do Evangelho, não é dessas criações, dessas imaginações. Esses dias eu ouvi alguém dizendo, foi o presbítero Abraão que compartilhou comigo, que numa determinada igreja estavam ensinando agora sobre a infância de Jesus, coisas profundas. Foi você mesmo, Abraão? Foi não, né? Então, calma aí, deixa eu lembrar quem foi. Você estava na conversa, né? Ok, então estou equivocado quanto a pessoa, mas ele está... foi o Isaac, obrigado Isaac. Né? Que agora estavam se ensinando sobre a infância de Jesus. Eu tenho esse livro lá da infância de Jesus em casa, são evangelhos apócrifos, tá? Que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. As pessoas deixaram de compreender a dimensão profunda, densa, fortalecedora, extraordinária, alimentadora que há no evangelho, queridos. E por isso estão criando comichões, que nós não façamos isso com o judaísmo, que o evangelho sempre nos baixe, que você sempre possa ouvir o Evangelho em todas as suas dimensões e grandeza, e profundidade, largura e altura, e que a cada dia ao ouvir o Evangelho você ame mais Cristo e a sua palavra. Amém? Uma outra recomendação, um outro apelo que eu lhe quero fazer. Entenda que este texto nos diz que há pagãos dentro de Israel. E como Israel é um tipo do que viria a ser a igreja, não se engane, queridos, haverá pagãos dentro da igreja, óbvio, não da igreja corpo de Cristo, a igreja invisível. O Novo Testamento usa a palavra igreja, ora para se referir ao povo de Deus que foi salvo em Cristo e nasceu de novo no Evangelho e foi justificado, ora para se referir ao ajuntamento dessas pessoas, que envolve estas pessoas e outras pessoas também. Então sim, na igreja visível haverá também muitas vezes pagãos, pessoas que não experimentaram um novo nascimento em Deus, que não compreenderam o Evangelho de Deus, que não se arrependeram e creram em Cristo. E nós precisamos ter isso em mente, porque senão pode ser que, em alguma medida, nós cheguemos a essas mesmas considerações que poderiam chegar ao público de Paulo. Paulo, será que Deus não está falhando? Porque dentre os israelitas há alguns que não creram?
ou dentro da igreja, a gente poderia usar a seguinte atualização: pastor, será que a palavra de Deus não falha? O senhor disse para mim que os cristãos nunca iam abandonar o seu Senhor, mas eu conheço um líder que era um homem piedoso e hoje ele vive uma vida abominável. E o que disse-nos o texto sagrado? Há pagãos no meio de Israel, logo há pagãos também na igreja visível. Entende isso, querido? Você precisa entender isso. O apóstolo João já disse na sua primeira epístola: eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Há pessoas que apenas formalmente, esteticamente, por meio de uma maquiagem, parecem, aparentam serem povo de Deus, mas na verdade não são. Eu tenho uma jornada de fé, queridos, de mais de 23 anos. A gente está em 2021, é? 24 anos. E tenho visto muitas pessoas que não são igreja, dentro da igreja, aparentando ser igreja. E é claro, como disse o apóstolo, como diz a Sagrada Escritura do Novo Testamento, o pecado de uns se revela antes, outros não, outros nós só veremos no juízo. Alguns que nós vemos, outros que nós não vemos. Eu não estou pedindo para ninguém fazer uma caça às bruxas aqui, viu? A ideia não é essa. Eu quero que você entenda o seguinte: as promessas de Deus para com você cumprir-se-ão. As promessas que não têm se cumprido naqueles que você imagina serem povo de Deus, é porque estes não são. Entende isso? Então olhe bem, existia um povo que formalmente aparentava ser povo de Deus, assim como hoje existe um povo que formalmente aparenta ser igreja. Não estou dizendo que isso legitime aqueles que são cristãos deixarem a igreja, porque aquele que é cristão, ele é cristão na igreja. Cristo Jesus veio salvar a sua igreja, capítulo 5, verso 23 de Efésios. Portanto, é impossível, deixa eu te dizer uma coisa, é impossível você ser cristão e não estar ligado ao corpo de Cristo, amando o corpo de Cristo, servindo o corpo de Cristo, amando a Cristo através do seu corpo. O apóstolo João já vai dizer que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, que irmão ele está falando, irmão? O irmão em Cristo, que vê, esse realmente não ama a Deus. O Senhor Jesus, como o último dos seus mandamentos, no capítulo 13 do Evangelho de João, ele vai dizer o quê? Ele olha para os discípulos e diz: eu quero que vocês amem uns aos outros. Uns aos outros quem, queridos? Os discípulos para com os discípulos, como eu vos amei, novo mandamento vos dou. Ou seja, sim, é impossível um cristão ser cristão sem estar ligado à igreja, sem estar amando o povo de Deus, servindo o povo de Deus, cuidando do povo de Deus, fortalecendo o povo de Deus, pastoreando o povo de Deus, entende? Um cristão que se entende cristão sem amar o corpo de Cristo, deixa eu dizer uma coisa, você não é cristão. Não é cristão, você não compreendeu o Evangelho, você não sabe para que Cristo te chamou. Por outro lado, há pessoas que apenas são formalmente cristãs, que até estão frequentemente na igreja, que vêm aos cultos, que entregam seus dízimos, enfim, fazem todas as coisas formalmente, são cristãs, mas que ainda não nasceram de novo, que ainda não experimentaram o reino de Deus. E naquele dia, disse o Senhor Jesus Cristo, muitos dirão, olha o que a Bíblia diz, queridos, muitos dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. O que o Senhor Jesus vai dizer a estes? Apartem-se de mim, nunca os conheci, vocês que praticam a iniquidade. Percebe isso, queridos? Percebe? Há na igreja, e sempre haverá, aqueles que não nasceram de novo, na igreja visível. E aqui fica meu primeiro chamamento é o seguinte, meu irmão, não se escandalize e não desanime ao observar na igreja visível aqueles que não são a igreja. Certo, irmão?
não se escandalize, não se desanime, porque haverá falsos mestres, falsos pastores, falsos cristãos. E muitas vezes a gente olha para a igreja e julga a igreja, né? O povo de fora olha para a igreja e julga a igreja. Nossa, igreja, e esse comportamento, os cristãos e essa atitude? Não, irmãos, os cristãos que nasceram de novo, não. São pecadores? São. Mas eles estão numa jornada de irem se tornando a imagem de Cristo. Mas há muitos pastores que nunca nasceram de novo. Muitos líderes que nunca nasceram de novo. Muitos cristãos que nunca nasceram de novo. E que você possa atentar-se para isso. E o meu segundo chamamento à luz disso é que, meu irmão, pelo amor de Deus, não se engane a si mesmo. Como disse João Batista, verifique se há frutos na sua vida que testificam que de fato você ama Cristo. Que você não está em Cristo por causa do seu pai ou da sua mãe, por causa de uma obrigação com a esposa ou com o esposo, ou por causa de um voto que você fez, de uma bênção que você queria receber antes, e você recebeu essa bênção. Que você se encontre no corpo de Cristo, não por qualquer outra dessas coisas, mas porque você sabe que você é um pecador perdido sem Cristo, que você necessita do Senhor Jesus para a sua salvação, que você sabe que Ele te amou e você não tem outro lugar para ir senão servi-lo e amá-lo. Se não é essa a inclinação do seu coração, peça a Deus arrependimento e conversão. Peça ao Senhor que lhe traga nova vida pelo seu Espírito. Diga a Deus que você é um pecador ainda sem arrependimento, sem conhecer a dimensão da grandeza de Cristo e da sua cruz. Não fique nesse estado em que você está. Amém? Amém, irmãos? E por fim, a última coisa que lhe quero chamar, à luz disso que vimos nesse texto. Meu amado irmão, entenda que as palavras de Deus nunca falham. Entende? Aquilo que Cristo começou, Ele terminará. Nós olhamos externamente para os judeus e dizemos, Deus falhou. Não, Deus não falhou. Os eleitos Ele salvou. O que o apóstolo Paulo disse em Romanos, no capítulo 8, verso 30, aqueles que Ele predestinou, a estes também Ele chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, não olhe para as circunstâncias ao seu redor, não olhe para um líder seu que tenha fracassado, não olhe para um cristão em qual você veja fracasso, não olhe para a vergonha na qual se apresenta muitas vezes a igreja de forma pública, e olhe para essas coisas e diga, será que realmente Deus cumprirá sua promessa para mim? Será? Meu irmão, Deus cumprirá. Aqueles que se afastaram é porque não estavam em Cristo. As palavras de Deus para nós, que cremos em Cristo, que confiamos nele a nossa salvação, que nos reconhecemos completamente dependentes, absolutamente pecadores, necessitados da sua graça, que sabemos que só a Ele há misericórdia, e suplicamos a Ele que nos desse nova vida. As palavras dele para nós são sim e amém, porque qualquer que invocar o nome do Senhor será salvo. Entende? Confia nisso, meu irmão. Não desanime-se por olhar ao lado. E nem siga a influência dessas más, porque às vezes a gente olha alguns cristãos, né? Alguns pseudo-cristãos com uma vida, um comportamento, uma prática, líderes, e às vezes a gente se sente até influenciado, dizer, se ele age assim, por que eu não poderia agir? Misericórdia, meu irmão. Não pense desse modo. Olhe para Cristo. A palavra dele sobre você é fiel. E mesmo que alguns ao nosso redor estejam falhando, 1000 ficarão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Você irá até o fim. Aqueles que ele predestinou, ele chamou, ele justificou e ele glorificou. Coloque-se em pé.
Quero orar com você. Onde você se encontra aqui? Precisando pedir a Deus que ajude você a compreender melhor o Evangelho, para que você não entre em ritualismos, em falsas doutrinas. Onde está você aqui neste momento? Você está carecendo entender que há falsos cristãos na igreja, que isso não pode desanimar você, que você precisa olhar para frente, precisa olhar para Cristo? Você está precisando entender se você mesmo é alguém que realmente não nasceu de novo ainda? Se apresente diante de Deus em oração neste momento. Coloque essas questões diante do Senhor, que são importantíssimas, e suplique a Ele, certamente Ele te responderá. Amém? Curve sua cabeça. Senhor meu Deus e Pai, obrigado porque nós reconhecemos que a Tua palavra não falha. Tu disseste, haja luz. E mesmo sem que houvesse qualquer brilho de luz antes, a luz teve de vir à existência, porque a Tua palavra não falha. Tu disseste, do Egito chama o meu filho, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dirigiu-se ao Egito para que se cumprissem as Tuas palavras sobre ele. Cada uma das Tuas palavras estão registradas no Teu livro, Senhor, e nenhuma delas passará. E quando Tu disseste sobre nós uma palavra de salvação, dizendo-nos que se nós confessássemos com os nossos lábios, dizendo-nos que se nós crêssemos no nosso coração, nós seríamos salvos, esta palavra Tua não passará também, Senhor. Nós cremos nela, nós sabemos que todas as coisas que o Senhor nos disse são fiéis e verdadeiras. Por isso eu te peço, anima o coração dos Teus filhos, Senhor. Permita que eles não olhem para as influências que estão ao seu redor, permita que eles olhem para Cristo, e olhando para Cristo, eles possam confiar absolutamente no cumprimento de cada uma das Tuas palavras. O Senhor começou essa salvação, e o Senhor a terminará cabalmente, porque o Senhor disse, amém. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor, Deus te abençoe.